E essa agora pode ser uma das semanas, se não a semana mais importante para o mercado de criptomoedas nesse ano de 2024. Esse ano ele estava sendo marcado por três grandes eventos, cujo qual dois já aconteceram e um será decidido justamente nessa quarta-feira. O primeiro foram os ETFs, que a gente já viu o quanto que movimentou o mercado desde então. O segundo é o halving, que foi basicamente o evento mais comentado no Bitcoin nos últimos 4 anos. E o terceiro é o corte na taxa de juros, que já vem causando uma certa euforia no mercado, mas que pode ser adiado ou, quem sabe, até cancelado para esse ano. E isso poderia reverter completamente essa onda de otimismo no mercado que a gente vem vendo. Então, eu vou te explicar nesse giro macro tudo o que você precisa saber logo depois da vinheta. E como sempre, começando aqui pelo nosso calendário econômico, que não marca nada de importante para essa segunda-feira, tá? Mas a partir de quarta-feira a gente já vai ter a própria declaração do FONC, que inclusive comentaram lá no YouTube que horas que seria. 15 horas, olha só, 15 horas vai divulgar a taxa de juros, mas o importante não é a taxa de juros, mas sim a coletiva de imprensa do FONC, que vai acontecer às 3h30 da tarde da quarta-feira, no horário de Brasília. É justamente nessa coletiva de imprensa onde o presidente do Banco Central, Jerome Powell, vai ao vivo para falar sobre as suas perspectivas, não só dele, mas também do Banco Central americano referente à taxa de juros, que já é praticamente certo que não haverá cortes nessa reunião de quarta-feira, dia 1º de maio, porém, a grande questão é que a gente viu nas últimas semanas divulgação de índices que vieram aí piores do que o esperado, né? Não só o mercado de trabalho aquecido, mas também a inflação acima do previsto, que foi justamente o motivo pelo qual o mercado, que até então precificava corte na taxa de juros, já agora, né, entre o mês de maio e de junho, serem adiados lá para setembro. E já é a segunda vez que a gente vê os cortes na taxa de juros serem adiados ao longo desse ano de 2024. E a gente sabe, né, que quanto mais tempo a taxa de juros se mantiver alta, pior é aí para os mercados de renda variável, porque isso não só estimula as pessoas a estarem investindo na renda fixa, mas isso também pode ser um catalisador para uma possível quebra bancária, algo que já aconteceu lá em 2023, ano passado, nos Estados Unidos, e está voltando a acontecer agora. O First Republic Bank ele já foi fechado agora mais uma vez por estar insolvente, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Antes, vale a pena falar que quinta-feira vão ter os pedidos iniciais por seguro-desemprego, e na sexta-feira a gente vai ter o payroll, que é também outro dado extremamente importante. E passando aqui também nas projeções de mercado, falta aí 1 dia e 23 horas, né, no momento que esse vídeo está sendo gravado para a FONC. E a maior probabilidade, obviamente, né, é que nessa reunião a gente não veja corte na taxa de juros. Igual eu falei, o importante é o que será comentado na coletiva de imprensa às 3h30 da tarde. E a grande questão é porque o mercado ele mudou completamente o seu sentimento de algumas semanas para agora, né? Há um mês atrás, no dia 28 de março, 55% dos investidores acreditavam que teriam cortes já nessa reunião do dia 12 de junho, ou seja, a próxima, o que levaria aí a praticamente 3, às vezes até 4 cortes na taxa de juros ao longo desse ano de 2024. Atualmente, 11% das pessoas acreditam nesse cenário, enquanto 88,4% já não acreditam em cortes, tanto em junho quanto em julho. Mas aí já é precificado cortes para setembro. Mas caso a gente veja uma piora contínua nesses indicadores, assim como talvez falas mais pessimistas do lado do Banco Central americano, esse sentimento pode mudar, o que pode resultar em mais quedas. Inclusive, o próprio mercado de criptomoedas vem perdendo força, né? Desde o começo de abril, eu diria, chegou a cair aí quase 20% devido à própria macroeconomia, andando junto com o próprio S&P 500, que mais ou menos aí desde o começo de abril já chegou a cair 6%, tá?
E vale falar que a gente está tendo um movimento de alta aqui nos últimos dias, desde o dia 18 de abril, mas que pode ser simplesmente um movimento corretivo. A gente está respeitando a região das médias, né? É um movimento que ele também está respeitando aí níveis de Fibonacci. Então a gente pode ver mais quedas caso a gente abaixe dos 4.900 pontos. A gente só vai ter suporte lá nos 4.800. Enquanto isso, né, além da gente ver a taxa de juros alta por mais tempo, a gente já está voltando a ver uma possível crise bancária se acentuando. O Republic First Bank é um banco lá nos Estados Unidos que possui 32 agências, ou seja, não é um banco muito grande, mas que também está fechando, né, justamente sendo a primeira falência bancária do país, dos Estados Unidos, em 2024. 2023 foi um ano muito conturbado, a gente viu muitas quedas no mercado quando a gente teve uma crise bancária, tá? Foi mais ou menos esse movimento aqui, se eu não me engano, outubro de 2023, eu acho que iniciou, deixa eu ver mais ou menos, quando que foi? Foi em março, né? Fevereiro, março, então foi na verdade esse movimento aqui que eu acabei de circular, que foi quando a gente teve aí vários bancos quebrando, que foi fevereiro, março, que fez a Bolsa de Valores cair cerca de 8%, e também puxou as criptomoedas aqui para uma eventual queda. E se a gente vê o mesmo acontecendo esse ano, a gente também pode passar por um movimento de queda mais intensa. E o motivo, né, dessas quebradeiras é justamente a taxa de juros que se mantém elevada, que é o que vai ser discutido nessa reunião de quarta-feira. Por isso que é tão importante essa semana, justamente porque além da gente estar aí comentando sobre uma possível manutenção da taxa de juros por tempo mais elevado, né? A gente pode estar vendo essa taxa de juros ter um impacto direto aí na economia e na crise bancária, que atualmente, cara, eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer nos Estados Unidos serão bancos quebrando. Começam com bancos menores, chegam para bancos médios e se chegar nos bancos grandes, aí já é um problema, né? Porque o banco gira economia, o dinheiro gira economia. Se um banco quebrar, significa que ele está insolvente, ele não consegue pagar os seus clientes. E com as taxas de juros altas, esses bancos eles não ficam com dinheiro parado, porque tem a inflação, que inclusive está bem acima do esperado. Eles compram títulos do governo, eles compram renda fixa ali de prazos maiores, para sempre ter vários títulos que vão vencendo e eles vão ali renovando o dinheiro em caixa, justamente para garantir aquele lastro de capital. Mas caso a taxa de juros aumente ou se mantenha elevada por mais tempo, eles têm títulos que estão vencendo, cujo qual estão fixados a taxas de juros de alguns anos atrás. Então, isso é extremamente grave porque esse dinheiro não corrigiu de acordo com a inflação e com a taxa de juros atual. Em outras palavras, né, se todo mundo quiser sacar e eles venderem esses títulos, eles vão vender esses títulos no prejuízo. Então, eles não vão ter dinheiro ali para arcar com todos esses saques, o que torna o banco insolvente. Foi o que aconteceu lá em 2023 com o Silicon Valley Bank, depois aconteceu com o Silvergate, depois aconteceu aí com o Signature Bank, e agora pode ser que o mesmo acontece com o Republic First Bank, tá? Então, depois que ele foi apreendido pelo Departamento de Bancos e Valores agora no dia 23 de abril, o FDIC, que é o Federal Deposit Insurance Corporation, que é a Associação de Seguros de Depósitos Federais, agora é o administrador judicial que vai estar fazendo todas essas questões aí da falência. O Republic First ele tinha aproximadamente 6 bilhões de ativos totais, além de 4 bilhões de depósitos totais no dia 31 de janeiro. E é justamente esses 4 bilhões aqui que, devido à alta na taxa de juros, acabam por se tornar insolventes. Então, eles tinham 4 bilhões de depósitos, só que com a taxa de juros alta, provavelmente ele não vai conseguir vender esses 4 bilhões num preço que conseguiria arcar ali com o valor, né, que estava sendo corrigido na conta dos clientes. E também, né, o mesmo aconteceu lá em 2023, depois ali de rumores de falência bancária. Inclusive o Bitcoin, na época, ele também caiu bastante e com essa notícia ele também chegou a apresentar quedas, voltando aí para baixo dos 63 mil dólares. Além do mais, né, falando aqui especificamente sobre os ETFs de Bitcoin, a gente também teve na semana passada muitas vendas, né, particularmente vendas
acima da média. Então, sim, a FBTC, que é a Fidelity, vendeu bastante Bitcoin. A gente teve 3 dias consecutivos aí de venda. Depois de 5 dias consecutivos de venda também na semana retrasada. E a BlackRock ficou 3 dias consecutivos sem apresentar nenhuma compra. Então, a gente está vendo aquela demanda por ETFs, as pessoas ali animadas em comprar ETFs, abaixando um pouquinho a poeira. Não só devido a essa diminuição da aversão ao risco, né? Os investidores querendo se arriscar mais face a uma possível alta na taxa de juros, ou a taxa de juros se manter alta por mais tempo, mas também porque o halving aconteceu. Estava todo mundo muito otimista com o halving, que no final das contas não teve um impacto tão grande no preço, que foi o que a gente já discutiu várias vezes aqui no canal. Então a gente precisa aqui estar acompanhando também como que o preço vai estar se portando ao longo dessa semana. Mas sim, o halving é algo extremamente promissor, né? Tanto que eu trouxe aqui algumas partezinhas grifadas dessa notícia só para reforçar como que o efeito do halving funciona, né? Agora que a gente tem os ETFs, que mesmo não estando tão bullish assim com o Bitcoin, a gente vê uma média de compras em milhões de dólares muito grande. Por exemplo, a BlackRock, ao longo aí dos seus quase 4 para 5 meses de negociação, compra em média 200 milhões de dólares em Bitcoin por dia. A Fidelity compra 110. Então, assim, é uma demanda muito grande. Muita gente querendo comprar Bitcoin e a oferta diminuiu. Então, com essa crescente demanda dos ETFs, juntamente com esse corte na oferta, a Bitfinex, que é uma corretora, fez uma pesquisa mostrando que tem 5 vezes mais demanda do que a oferta de Bitcoin com o halving, né? O corte de recompensa dos mineradores pela metade. E vale falar também que a corretora, ela estima que o valor caia para 30 milhões de dólares, ou seja, que passe a cair, a ser depositado lá em média 30 milhões de dólares por dia nas corretoras para venda de Bitcoin por conta, né, dessa redução, enquanto a gente tem uma média de compra, né, de várias corretoras aqui de 162 milhões, né? Então eles utilizaram outras métricas, claro, né, para estar fazendo aí essa diferença aí de 5 vezes, porque se a gente simplesmente comparar os 30 milhões com os 162, certamente vai superar aí um pouquinho mais as 5 vezes. Mas nisso a gente já consegue ter uma ideia de como que o Bitcoin pode estar subindo ao longo desse ano. Por que eu estou falando isso? Justamente porque a gente está vendo essa mudança no sentimento dos investidores, né? O lado dos ETFs parando de comprar, a gente começa a ver notícias mais bearish com relação ao corte na taxa de juros. De fato, a gente vai ter uma reunião que deve causar bastante volatilidade agora às 15h30 de quarta-feira, justamente que pode estar impactando na bolsa de valores dos Estados Unidos, né? Levando ela a fazer possivelmente um pivô de baixa aqui e começar por um movimento mais corretivo, e o mesmo pode acontecer com o Bitcoin caso ele perca os 60 mil dólares. Mas eu estou passando nessa notícia justamente para lembrar que quedas são oportunidades, ainda mais no ano do halving. E para a gente não deixar aí de falar, né? Hoje, mais cedo no YouTube, fizeram um comentário bem legal aqui na minha publicação, né? Tô tentando abrir aqui, mas não tá carregando direito. Mas é justamente falando sobre os ETFs que vão ser negociados no dia 30 de abril. Se eu não me engano, foi a loja Bonoto, né, que comentou. Eles sempre comentam aqui numa publicação aqui do canal, ó. Amanhã começa a venda dos ETFs de Bitcoin, né? A Bonoto Store. E a gente também não podia deixar de falar disso, inclusive muito bem lembrado, obrigado aí pelo seu comentário. Os ETFs foram aprovados na semana passada, eu passei nessa notícia lá no canal da Bitcoin Block, no dia 24 de abril, e eu ia fazer um vídeo aqui só falando dessa negociação especificamente. Por quê? Foi aprovado no dia 24 de abril, mas a previsão é que a gente veja amanhã, no dia 30 de abril, a negociação de fato começar, né? E a China Asset Management, que é a China AMC, é como se fosse a BlackRock chinesa. Então, assim, a gente está vendo uma demanda muito grande na China, né? O Bitcoin sendo cada vez mais acessível e tudo. E a grande pergunta né, que foi feita aqui, será que agora vai ser o último dia para comprar Bitcoin barato? Depois que os ETFs lá em Hong Kong forem aprovados, o preço vai subir?
E particularmente falando, eu acho que não, tá? Primeiro porque a macroeconomia ela vem tendo um impacto muito maior no Bitcoin do que os ETFs em si, tanto que a gente já começa a ver, tipo a BlackRock, que é uma gestora muito maior que essa China AMC, já tendo uma certa baixa. E também porque por mais que o Bitcoin ele era proibido lá na China, né, os investidores eles já estavam investindo em Bitcoin ou de forma ilegal mesmo, usando VPN, comprando Bitcoin em corretoras fora do país, ou simplesmente através dos ETFs dos Estados Unidos que são completamente legalizados. Então assim, a gente tem uma certa previsão aí de entrada de capital. Eu nem sei se nessa notícia aqui está falando exatamente quanto, né? Eu passei por várias notícias, na verdade, aqui referente a esse valor. Talvez seria alguma coisa assim, né? Que ele compara aqui os ativos sob gestão, né? Então essa China AMC tem 55,7 bilhões de dólares sob gestão. E as projeções mais otimistas levavam a acreditar que a gente poderia ter um influxo na ordem de 20 bilhões de dólares no Bitcoin vindo dos ETFs chineses, o que é algo excelente. Primeiro que essa é uma previsão otimista, né? Tinham vários analistas que falam que vai chegar próximo a 1 a 5 bilhões de dólares. E segundo que isso é uma métrica de longo prazo, isso não vai acontecer da noite para o dia. Então assim, eu acho, ninguém tem bola de cristal para saber o futuro, tá? Mas eu acho que como a gente já teve a primeira aprovação de ETF lá em janeiro nos Estados Unidos, cara, a tendência é que agora, ao longo dos meses e dos anos, mais países vão aí aprovando e que sim, no longo prazo isso seja algo extremamente benéfico que vai trazer uma entrada de capital muito grande para o Bitcoin, para as criptomoedas, mas que nesse caso especificamente pode não representar numa alta muito grande de Bitcoin. Inclusive eu arrisco dizer que isso pode ter no curto prazo um impacto maior no Ethereum, né, no Ether, do que no próprio Bitcoin, uma vez que o Ethereum não tem ETFs rodando nos Estados Unidos e essa aprovação vai permitir ETFs de Ether de forma direta. Então pode puxar justamente aquele investimento ao redor do mundo, né, exposição ao Ethereum através do ETF de Hong Kong, uma vez que a gente não tem isso disponível na Bolsa de Valores americana. Mas no mais, né, não vamos deixar de lado, né, galera, FONC tá chegando, falta aí pouco menos de 2 dias para ela estar acontecendo e a gente precisa dar uma atenção nesse quesito especificamente falando. Quarta-feira é feriado, mas eu vou ver se eu consigo trazer um vídeo aqui, nem que seja antes da FONC falando, ou então atualizando lá nos stories. Lá no nosso escritório de investimentos também, a gente vai ter uma live na quarta-feira, depois da FONC, né? Falando especificamente disso, mesmo sendo feriado, eu vou atualizar o pessoal lá em primeira mão, que é uma comunidade, né, que eu tenho aí com vários investidores que são alunos meus. E se você quiser participar do escritório de investimentos e ter acesso não só às aulas, onde eu falo tudo sobre investimentos, ensino você a analisar o mercado, ensino você a montar sua carteira, ensino você o que é Bitcoin, criptomoedas, comprar de forma segura. Através desses 3 produtos, a gente também tem várias comunidades lá, né, onde a gente posta resultados, a gente faz análises do mercado, temos lives exclusivas e na live de quarta-feira a gente vai justamente falar dessas projeções de mercado e como que a gente vai estar direcionando os nossos investimentos face ao comentado, né, lá na reunião que vai ter acabado de acontecer. Então, se você quiser participar, as vagas elas são limitadas, está com valor promocional, é só você comprar qualquer um desses 3 cursos, qualquer um desses 3 produtos. O link para você saber mais detalhes está aqui embaixo na descrição desse vídeo, juntamente com o QR Code que está aqui embaixo da minha câmera, fechou? Galera, então o nosso giro macro foi esse, né? Qualquer novidade eu vou manter vocês atualizados, então não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, conferir os parceiros do canal, a corretora BingX, que é a corretora que eu utilizo para fazer as minhas operações e não exige KYC, então ela não reporta nada dessas operações para a Receita Federal, e também Token.com, a rede social das criptomoedas. Eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera. Falou!